Shalom, Grupo Refúgio, Shalom, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, hoje, da minha família no altar de Deus. Segundamos para a honra e glória do Senhor, e hoje eu quero falar a respeito do poder que edifica o lar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos garante que a mulher sábia edifica o seu lar, mas que a tola a destrói com as suas próprias mãos. É tão forte essa passagem, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o poder que nós mulheres temos de edificar o nosso lar, mas também temos esse mesmo poder para destruir o nosso lar. E o Senhor foi ministrando no meu coração a respeito dessa mulher sábia, a mulher acolhedora, porque Deus, ele nos deu esse papel poderoso dentro do nosso lar. Deus concedeu a nós mulheres, mães, esposas, uma capacidade especial de acolher, cuidar, restaurar e edificar o nosso lar. E da onde vem esse poder? Vem do Senhor. Tudo o que nós temos vem dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Uma mulher acolhedora não é apenas aquela que abre a porta da casa, mas aquela que abre o coração. Abre o coração primeiro para quem? Para Deus, para que o Senhor habite no seu coração. Porque a partir desse momento, quando nós mulheres abrimos o nosso coração para que o Senhor faça morada, é que Ele começa a restaurar primeiramente a nós, para que nós possamos transbordar essa restauração dentro da nossa casa, para que nós possamos, assim como nós recebemos abrigo, oferecer esse abrigo emocional, assim como nós recebemos a paz que só o Senhor pode nos dar, é que nós conseguimos transmitir essa paz dentro do nosso lar. Deus é o nosso alicerce, nós temos que estar alicerçadas no Senhor. E eu quero deixar aqui uma coisa muito importante. Ser acolhedora não significa anular a nossa própria identidade, muito menos suportar desrespeito. Pelo contrário, nós aprendemos a impor limites saudáveis para nos protegermos e mantermos a nossa dignidade, né? A mulher acolhedora, a mulher sábia, ela tem equilíbrio, o equilíbrio entre a firmeza e a doçura, né? Não é porque nós somos doce que nós não sabemos ser firmes, e não é porque eu sou firme que eu não posso ser doce, não. Nós temos que ter esse equilíbrio. O nosso lar, a nossa casa, ela reflete a atmosfera que nós carregamos. Ela tem que refletir. Se ela não reflete, tem alguma coisa errada. A mulher acolhedora, ela traz paz através das palavras. E a gente pode confirmar isso lá em Provérbios 15:1. A palavra do Senhor diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. As palavras de uma mulher têm peso. A palavra de uma mãe tem peso. Uma palavra pode acalmar um filho aflito, fortalecer um marido cansado, restaurar um coração ferido. Mas é o contrário também. Se ela não for uma mulher sábia, a palavra dessa mãe, ela pode trazer ainda mais aflição a um filho. Ela pode trazer mais peso a um marido cansado. Ela pode ferir ainda mais um coração que já se encontra ferido.
A mulher sábia, ela entende que a sua voz pode ser instrumento de cura. E ela decide usar a sua voz para ser esse instrumento de cura dentro do seu lar, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que eu deixo para nós no dia de hoje: que ambiente as minhas palavras têm criado dentro do meu lar? Para que você possa refletir, para que você possa observar que tipo de palavra tem saído da sua boca dentro da sua casa. Palavras que edificam, palavras que destroem, palavras que ferem, palavras que curam. A palavra do Senhor também nos garante que a mulher acolhedora, ela prega pelo exemplo. A gente vê isso daqui lá em 1 Pedro. Deixa eu pegar o versículo aqui. 1 Pedro 3. E o versículo é o de número 1 e número 2. Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, presta bem atenção, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Tem um ditado que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E muitas das vezes a gente pega esse ditado e acha que se a gente ficar falando, de tanto que a gente vai falar, a gente vai conseguir furar a pedra, o coração do nosso marido, para que ele se renda ao Senhor. Só que aqui a palavra de Deus nos diz ao contrário desse ditado. A palavra de Deus diz que a gente tem que se sujeitar aos nossos maridos, porque se eles não obedecem à palavra, eles sejam ganhos sem palavras. Não é que a gente tem que fazer um voto de silêncio, mas a gente tem que ganhar os nossos maridos pelo nosso procedimento. O nosso marido tem que olhar para a nossa vida e ver: nossa, minha esposa está diferente. Ela antigamente falava alto, ela antigamente esbravejava, ela antigamente sempre queria ter razão, a última palavra era da minha esposa, e hoje ele já consegue ver a diferença, ele consegue ver Jesus na sua vida. E aí ele vai sendo ganho através da sua conduta. Né? Nem sempre será necessário falar, como eu disse, a gente não vai fazer um voto de silêncio, né? O marido vai vir falar contigo, tu... Não, não é isso. Né? Mas a gente falar e a nossa conduta, né? As nossas atitudes estarem ali, andando junto com as nossas palavras. Né? As nossas palavras têm que ser a nossa conduta e a nossa conduta tem que condizer com as nossas palavras. Uma mãe acolhedora, ela ensina pelo abraço. Qual foi a última vez que você abraçou seu filho, sua filha? Ai, mas meu filho já é adulto. Não importa, ele continua sendo seu filho. Ele continua querendo ser acolhido, mesmo que ele não verbalize. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar triste, de você estar batido e você receber um abraço e aquele abraço te trouxe cura, te trouxe paz, te trouxe alegria, te trouxe renovo. É assim que nós devemos caminhar, como mulheres sábias, como instrumento de cura dentro do nosso lar. Eu tinha feito até um trato com o meu filho. E agora, olha, o Senhor me lembra, a gente tinha que dar 3 abraços por dia. E eu já vi que nós estamos falhando, né, Richard? Nós não temos dado 3 abraços por dia. Sabe, o abraço é tão gostoso, é tão acolhedor. Então, a mãe acolhedora, ela é essa mãe que ela ensina pelo abraço, ela ensina pela oração, ela ensina pela paciência.
Qual foi a última vez que você sentou para conversar com seu filho e você teve paciência de escutar o que ele tinha para dizer? Eu estou dando exemplo aqui da mãe, mas isso se aplica ao seu marido também. Você abraça seu marido todos os dias? Você para o que você está fazendo e você escuta seu marido com paciência? Ou quando você tem que corrigir, porque muitas das vezes a gente tem que corrigir o nosso marido. Você corrige com paciência? Ou você corrige esbravejando? Uma mãe acolhedora, ela ensina pela perseverança. A gente persevera. Os nossos filhos talvez esqueçam muitas das nossas palavras, mas eles nunca esquecerão o amor que receberam. A mulher acolhedora, ela reflete o coração de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus acolhedor. Deus, ele nos recebe. Deus, ele cuida de nós. Deus nos consola. E nós não somos a imagem e semelhança de Cristo? Será que nós realmente estamos sendo a imagem e semelhança do Senhor dentro da nossa casa? Não estou falando de perfeição, porque nenhuma de nós é perfeita. Todas nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas falhas, todas nós pecamos, todas nós temos o nosso dia que a gente não está no nosso bom dia. Mas será que a gente tem se esforçado para ser a imagem e semelhança do Senhor dentro da nossa casa? Porque quando nós mulheres acolhemos, nós estamos refletindo o amor do Pai. Nós estamos mostrando a graça. E nós transformamos a nossa casa, não somente numa casa, mas num lar, num lugar de refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para mais do que administrar uma casa. Também vamos administrar. Temos que ser boas administradoras. Mas Ele nos chamou para que nós venhamos edificar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está tendo acesso a esse vídeo no dia de hoje, você pode achar que você não consegue ser essa mulher, pois carrega uma dor silenciosa, muitas vezes por pensar: eu não receber carinho, como eu posso dar carinho? Eu não fui acolhida, eu não tive acolhimento, como que eu posso acolher? Ninguém me ensinou a amar desse jeito aí que você está falando hoje. Como que eu posso amar assim? E por causa disso surge a pergunta: como oferecer aquilo que eu nunca recebi? Humanamente parece impossível, mas a boa notícia do Evangelho é: a graça de Deus nos alcançou, aleluia! E exatamente nas áreas quebradas da nossa história. A minha falta não define o meu futuro. Talvez tenha faltado abraço, talvez tenha faltado cuidado, talvez tenha faltado palavras de amor. Talvez você não tenha recebido todas essas coisas, mas a sua história não termina naquilo que te faltou. O que faltou em pessoas, Deus supre em sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. O céu não consulta o seu passado para decidir o seu futuro. A graça do Senhor, o favor imerecido, ela interrompe ciclos.
Talvez você diga: a minha família sempre foi assim. Não havia abraço, não havia palavras de ternura, não havia acolhimento. Mas em Cristo, ciclos são quebrados. Onde houve rejeição, Deus planta aceitação. Onde houve dureza, Deus derrama ternura. Onde houve abandono, Deus libera pertencimento. A graça, ela vai muito além do perdão, né? A graça, ela traz transformação para a nossa vida. Lá em Apocalipse 21:5, diz: eis que faço nova todas as coisas. Deus faz tudo novo. A palavra não diz que é algumas coisas, é todas as coisas. A graça te alcançou. E que você cada dia venha buscar mais e mais no Senhor, porque o Senhor está te curando, está te restaurando, está fazendo nova todas as coisas, está fazendo tudo novo. E que a partir de agora, a partir do momento que a gente abre o nosso coração para o Senhor, que a gente venha transbordar tudo aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida. O Senhor não nos acolheu? Ele nos acolheu. Que você venha acolher também a sua família. O Senhor, Ele não é o nosso abrigo, Ele é o nosso abrigo. Que você seja abrigo para a sua família. Que você seja a cada dia moldada, transformada e transbordante da graça do Senhor dentro do seu lar. Porque quando nós, mulheres, decidimos edificar a nossa casa, quando nós, mulheres, decidimos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado, não tem como permanecer do mesmo jeito. Não tem. Não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos finalizar, em nome de Jesus, o nosso vídeo de hoje, declarando, porque nós cremos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor fez nova todas as coisas. Não importa, sabe, a tua história antes, não importa como foi tua vida antes, não importa como a tua família estava antes ou como ela se encontra nesse momento. A partir do momento que você decide, Senhor, eu decido. Eu vou ser uma mulher sábia, me enche da tua sabedoria e eu vou colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor derramar sobre a minha vida. Você vai ver o agir de Deus dentro da tua casa, dentro da tua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Até a próxima e Shalom!